Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que começa aqui com Raudrim Guzmão, produtor. Muito obrigado, Raudrim, por ter aceitado o nosso convite. Raudrim, que tem uma experiência já de 12 anos na parte de shows. Como é, o que é necessário ter, planejar, agir para fazer um bom show? A gente passa de um ponto de partida, a gente fazer um bom planejamento, né? A gente primeiro ter o local, né, adequado para aquele conteúdo que a gente vai fazer, expectativa de público, a gente ter uma agenda boa do artista, seja segmento secular, seja segmento gospel, e a gente começar a planejar todo o departamento de mídia, onde vai se vender os ingressos, onde a gente vai atingir, qual tipo de público a gente vai atingir, se a gente vai usar muito rede social, se a gente vai usar outdoor, se a gente vai usar muito rádio. Há eventos que você vai por um caminho e com o tempo você aprende que aquele caminho ele muda, né? A gente hoje tem a mídia social, né, muito forte, né? Antigamente ainda continua a rádio muito forte, o maior veículo que tem. Para mim, a rádio é muito importante para tudo, né? A comunicação chega rápido. E notícia tem que chegar muito rápido, né? Então, a gente muda com o tempo, mas a gente não perde nossas raízes, né? Continuamos planejando. Primeiro a data, o local, depois o artista, saber se o artista também está disponível junto com a data, para traçar uma meta e essa meta seguir um direcionamento até no dia do show, tá tudo pronto, né? Fazer aquele checklist final, check de produção, cheque de som, se tiver painel de LED, se tiver luz, para que a gente consiga executar da melhor forma possível. Às vezes se enganam que o show só é o artista, mas a paralelo ao artista, até ele subir no palco, você tem uma demanda muito grande. Você tem bombeiro civil na sua cola, você tem, às vezes, a polícia militar que precisa receber lanche, o pessoal do trânsito, né? Eu mesmo, particularmente, eu torço para que seja bem bagunçado, assim, teoricamente, no bom sentido. Se as pessoas estão te procurando, tá tendo um monte de carro vindo, congestionamento de carro, é porque o evento está muito bom, né? Se não tiver nada disso, não tem evento bom. Um show vazio é um show mal divulgado? Não, às vezes é o artista que não está bem no momento. E aí também tem uma coisa interessante, às vezes ele culpa o produtor local, que coitado, você já está trabalhando, você tenta vender ingressos, tem uma variações, você tem a chuva, você tem o fator do dinheiro do mês se caiu, tanto do privado, tanto do público, né, se já está na conta. Eu costumo fazer evento entre o dia 5 até dia 15, depois disso eu já fico com certo medo, experiência própria. Show vazio significa que talvez também o produtor também não tenha trabalhado certo, ou também o artista não esteja no momento bom. Eu passei 9 anos com um artista, passei mais 4 com outro. Eu sempre trabalhei muito focado em poucos artistas, mas percorri muitos lugares do Brasil. Tipo, eu faço show daqui a Fortaleza, Rio e São Paulo, então eu não fiquei limitado só a Alagoas. A minha empresa hoje, ela faz grandes eventos em várias regiões do país. Eu me limitei a percorrer caminhos, desbravar o Brasil, né? Quando a gente pensa nesse momento, exemplo, a gente falou aqui de planejamento, qual é a primeira coisa a se decidir? O artista, o artista, depois a data e o local. Porque sem o artista estar livre, sem o local você não consegue viabilizar. E aí tem cidades que você tem casas de show, mas as casas de show, ela já é do próprio dono da casa de show. Você aluga, então sai um preço muito alto. Aí você fica meio que sem como poder trabalhar. As coisas apertaram um pouco, os ingressos ficaram caros e pouca gente vão ao show, né? Não está por causa da violência e tal. Então as coisas mudaram. Você tinha shows antigamente que estava 20 mil, 30 mil pessoas. Hoje se reduziu a 5, a 10. Quando você coloca, você já pula de alegria, porque mudou muito isso. Eu lembro ainda tem, né? Mas, exemplo, era uma tônica ter 10, 15, 20 mil. Era normal. Quantas vezes a gente não viu o carnaval fora de época aí, com 20 e poucas mil pessoas? Eu aprendi fazendo os bares. Na verdade, eu não comecei eu sou o dono de empresa de show. Eu comecei lá de baixo, aprendendo. Eu fui passo a passo, até chegar a montar minha própria empresa. Eu já estou aí há 12 anos, espero chegar passar bastante tempo. Mas a mudança, a diferença foi tão brusca assim, de 20 para 5? Foi. Porque... E devido à violência? Não só devido à violência. Hoje a gente tem violência, crise financeira, se abre uma empresa... Por exemplo, vamos pensar década de 90. Era um outro momento. Você tinha cheio, mas os valores também eram bem menores. Bem menores. E as pessoas... Era uma geração diferente.
Você não tem hoje uma banda no estado de Alagoas vindo de rock and roll. Você não vê um Titãs vindo, você não vê o Kid de Abelha se desmanchou. Mas você tem o Legião Urbana, tudo bem, o Renato Russo não chegou nem a vir, né? Faleceu, mas não veio a Maceió. Mas era outro tipo de evento. Você tem no passado aqui o Esquenta Verão, né? Do nosso saudosíssimo Augusto Marques aí, com quem eu aprendi muito também. Mas eu não digo nem bandas nacionais, até bandas regionais. Você tinha uma época na década de 90 que eram bandas de forró, davam esses 20, 30 mil. Dava. Hoje diminuiu um pouco. Aí tem uma série de fatores. A preparação de uma casa de show adequada para aquilo. É sempre as casas montáveis, na verdade. Você aluga, você tem que colocar o palco, fazer um fechamento, você tem que colocar camarim, colocar banheiro químico, aí você tem que colocar a sala do bombeiro civil, colocar a sala da emergência, se precisar. Isso encarece muito os shows. E com a tendência dos shows caindo, porque a rede social é muito forte. Você bota no ouvido hoje, você escuta uma plataforma digital. Então é muito forte. Às vezes você vai perdendo um pouco o gosto. Vai ter que se criar uma nova era, um novo formato, para que as pessoas vá de novo com aquela mesma força para os shows. E não um show de uma banda, nesse caso. A gente tem especificamente pessoas que são bombadas hoje, né, por causa da rede social e tal, e também pelos seus trabalhos de música, de performance, de palco, uma super produção. Isso aí, claro que as pessoas vão... É um trabalho de mídia que vem de cima para baixo, e não daqui para cima. Então, tem uma certa variação. Para que encontre um formato que as bandas locais e regionais, elas sobressaia, vai ter que ter um boom diferente. Temos que criar coisas e amplitudes diferentes para que a gente consiga reativar aquilo que foi perdido com o tempo. A gente antigamente, se eu não estou enganado, você tinha preços, a gente já está falando disso, populares, mas as pessoas enfrentavam longas filas. Isso mesmo. Era contagiante, chuva, né? Pegava chuva, essa é verdade. Não existia camarote, quando existia eram poucos. Isso. Estou falando da década de 90, já que a gente começou na década de 90, né? Mas na década de 90 começa a surgir um camarote, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia você vê, vou dar um exemplo de um artista nacional, um Tiaguinho. Ele vem para uma casa de show que não cabe mais do que 2.000 pessoas. 1.500 pessoas no máximo. Deve ser isso. Isso. Antigamente isso era impensável. Antigamente era casas acima de 5.000, 7.000, né? A gente tem umas casas que já teve lá na Serraria, era um outro tipo de formato, né? Vamos lá, Exalta Samba, vamos falar de Zezé de Camargo e Luciano, 10, 12 mil pessoas. Eu mesmo já participei de um evento, não eu fazendo, mas participando, de onde eu comecei, que foi fazendo os bares, que acho que tinha 10, 11 mil pessoas no ginásio SESI. Naquela época tinha Chiclete com Banana, Asa de Águia, tinha Daniela Mercury, que era a época do Marcel Fest, fortíssimo, aquele evento que nunca devia ter acabado aqui. Mas é muito difícil ter. Hoje a gente tem outros grandes artistas, uns que ainda colocam muita gente e outros que tem dentro dessa performance que você fala. 1.500 pessoas num lugar mais fechado, né? Aí tem esse negócio... houve uma elitização das bandas? Não, acho que não é... Não vamos falar disso. Houve os chamados área VIP, que as pessoas, você vai para uma área VIP, tem open bar, tem um tal do tapete vermelho, você pode colocar do lado do palco um camarote, isso, um festival entre um palco do lado do outro. Eu acho que não houve isso. Houve que bandas cresceram muito, uma estrutura gigantesca, e outras bandas ficaram um pouco menor. Acho que o público ficou mais exigente, exemplo, não aceita qualquer show mais? Não, ficou um pouco exigente. Quando você tem de vez em quando eu vi aí outro dia, eu acho que foi ano passado, eu estava fazendo a banda Roupa Nova no Marcel Shopping, e até então, o último show tinha dado 800 e poucos pagantes, parece. O último, antes de mim, eu voltei, eu tinha saído por um período e voltei e coloquei 4.000 pessoas. Então, por quê? Eu voltei às origens. Eu fui atrás das pessoas que já eram clientes da época que eu fazia, antes de eu seguir para o outro segmento. Eu fui atrás das pessoas, as pessoas gostam dessa comunicação, as pessoas querem que você leve a mesa na casa dela. Ela quer comodidade, ela quer que você leve a máquina de cartão, passe lá, ela quer ver o mapa. Ela não quer às vezes se dirigir ao shopping center para comprar ou um ponto de venda, ela quer que você vá, ela quer um carinho diferente, você tem que tratar de certa forma. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco. Com esse segmento de forró, não está mais assim. Quem ainda tiver a ideia de fazer uma jovem guarda e for direto aos clientes, buscar ele, talvez a gente comece do ponto de partida, não perder mais essa essência. A gente tem aqui algumas imagens de um show produzido por ti. Foi agora domingo, foi do Diogo Cachorrão. A gente vai poder mostrar agora um pouco? Essa é a montagem, né? Isso é a montagem, foi na Orla Lagunar de Pilar.
Certo. Torcemos para não chover, né? Cada Sim. passo, cada momento ali. E foi muito interessante, a gente construiu, ele é um artista do Pilar já. Certo. Entendeu? Um artista, a gente construiu ele, a gente vem trabalhando desde julho ele, e até chegar nesse nível aí de performance, de entregar ao povo algo diferente. Aí está um mau comentário na cidade que a gente passou na segunda-feira na cidade que nunca tinha visto um palco como esse, assim, a gente fez uma coisa diferente, torcendo para não chover, né? Mas fizemos uma coisa que, beirando a lagoa, mas uma coisa atual. Uma coisa atualizada. O evento foi aberto ao público, não houve pagamento de ingresso e a gente não teve nenhum índice de violência, não tivemos nenhum assalto, não tivemos nenhum roubo de celular. Então a gente conseguiu contornar de uma forma com apoio da SMTT, da polícia, de todo mundo envolvido, a prefeitura que liberou a orla para a gente fazer. Está tudo intacto, não se quebrou nada, tudo limpo. E na terça-feira estava tudo limpo. Inclusive, tudo que foi deixado de copos e latinhas de cerveja, sujeira, a gente limpou tudo, entregamos do mesmo jeito que nós recebemos. Foi um ótimo evento. Ele está despontando aí, tem um clipe que já está com 20 mil visualizações em 20 dias, já é um bom sinal que o caminho do primeiro degrau, do segundo e o terceiro a gente está seguindo. A preocupação hoje com a imagem é muito maior do que já foi antes? Muito maior, muito maior, muito maior. A rede social, ela viraliza de uma forma, você publica e quando a pessoa recebe as notícias, ela cresce muito. E também tem uma coisa também que a rede social ficou até um pouco perigoso. Muita gente planta muita coisa, né? Então, o artista tem que tomar muito cuidado com tudo, senão você vira repercussão em tudo. Você pega qualquer notícia que coloca para você negativa, já sai para todo mundo. Então, você vai para um grupo de WhatsApp, você vai para o Stories, então viraliza muito rápido. A internet hoje, essas plataformas digitais, redes sociais, elas crescem de um jeito absurdo. Você baixa a sua música, você escuta no avião, o avião voando. E o avião hoje tem internet. Então você vê tudo. A notícia está correndo na terra, você está lá em cima, mas você está sabendo o que está acontecendo. Então ela viralizou muito rápido, né? E também as pessoas têm que tomar muito cuidado com a sua carreira. Desde a imagem hoje é tudo, cara. O jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, como você sorri, como você fala, tudo mudou. Tudo mudou. Inclusive os banners que você publica tem que estar dentro de um padrão, tudo adequado, senão você vai ficar para trás. Porque quem vem, já está lá em cima, vem muito forte. Então você equiparar isso num gráfico, né, subir e descer, é muito difícil. Se você desponta, você tem que se manter. Se você cai, é difícil subir. É muito difícil. Pois bem. Haldrin Guzmão, a gente tem visto de uma certa maneira que hoje o produtor, ele mais do que executar o show, ele pensa a carreira como um todo. O que é preciso considerar na hora dessa carreira? Olha, eu acho que considerar a carreira, todo mundo pode ser um artista. Mesmo aquele cara que já nasce afinado pelo dom de Deus e aquele cara que aprende a cantar. E aí você conseguir uma empresa, uma pessoa que dê um direcionamento melhor para você, que você consiga extrair daquela empresa, ela vai conseguir te dar algo que você possa despontar no mercado. Para isso tem dois fatores. Um é o brilho próprio, né? Um é o brilho próprio. O segundo é um planejamento correto. E o terceiro é a sorte. Porque se você tiver uma música boa, se você vem trabalhando direito, vem se apresentando, você vai conseguir chegar lá. Agora, se você não faz um planejamento correto, desde imagem, desde toda uma preparação, é muito difícil. Eu vou cantar, mas eu bebo a semana toda. Eu vou cantar, mas eu não estou nem aí para minha voz. Então, tem artistas que nunca perderam a voz. Então, tem que ter o planejamento correto, tem que se dedicar ao máximo, o máximo possível. Tem que saber entrar e sair em devidos lugares para que você consiga ter e sempre ter o auxílio de um grande profissional. Aquele profissional que vai te dar algo que vai pensar com você, que vai lutar por você e você acredite naquele processo. Muita gente quer fazer carreira em um mês. Gente, o pai de Zezé de Camargo comprou as fichinhas, né? Então, tem que ter história. Você tem que pegar peso, tem que pegar caixa. Se você não tiver história, você não é ninguém. Não existe artista sem história. Sem história, você não é artista. Você tem que ter história. Você tem que furar o pneu, tem que carregar a caixa, carregar o violão, tem que levar alguns choques. É história. A história diz que é assim. Roberto Carlos deve ter passado por isso. Zezé de Camargo, os grandes, até o Wesley Safadão ou outros artistas, devem ter passado por alguma coisa. Ninguém chegou lá em cima sem ter passado por uma base, uma
história, a experiência e a própria vida, a própria carreira na estrada, nas BR do Brasil, ela te dá algo uma experiência que você talvez não adquira só num determinado lugar. Porque cada público, cada região é a sua experiência. Cada um você vai ter que saber chamar ele para frente do palco. Tem gente que nem olha, só quer beber, não está nem aí, mas você tem que chamar, você tem que sentir a vibe daquilo. E outra coisa que as pessoas não sabem, banda principalmente, é que os problemas ficam na escada, não fica na frente do palco. Eu aprendi isso com a banda que tem 35 anos, que é o Roupa Nova, que os problemas ficam embaixo, lá em cima. Qual o segredo para deixar os problemas na escada? O público ele não tem culpa de nenhum problema. Esse é o ponto de partida. Mas não é um ser humano? Exemplo, um cantor, ele corre o risco, eu vou tentar ser o mais óbvio, de uma certa maneira. Exemplo, ele pode ter problemas no relacionamento, ele pode ter problemas com a banda, ele pode ter problemas na família, ele pode estar doente. Pode estar com tudo. tudo. Como você pode deixar isso na escada? Na escada você... E ser humano. Não, sim, ser humano, mas quem pagou para te ver? Não, eu não discordo completamente. Mas ele tem que aprender. Qual a técnica? Se é não, a técnica que se diz... A técnica que eu já vi, passei por grandes shows, grandes momentos com vários artistas. Eu vi que quando ele sobe a escada, quando ele vê aquele brilho, o show ele tem uma coisa bonita. Ele tem um brilho espetacular. Uhum. Desde o artista sai do camarim até ele entrar, ele tem um... É um ritual. Ele tem uma coisa assim absurda. Somente um artista já despontado no Brasil. Você já fez um trabalho com vários artistas. Já. Cada um tem sua técnica de deixar o problema na escada? Cada um deixa os seus problemas na escada. Mas da sua maneira, tem reza... Quando a gente faz um show, quando a gente faz um show católico, a gente tem toda uma preparação para que as pessoas, naquele intervalo, por exemplo, falando de padre, naquele intervalo que ele vai subir, ele não perca um pouco da concentração, a gente prepara todo o terreno, toda a logística para que ele suba em paz e volte em paz, porque tem um momento de se atender as pessoas no camarim. Dá uma banda um pouco mais do mundo secular, é um pouco mais tranquilo. Uhum. Entendeu? Porque já está tudo certo, já está tudo despontado. A não ser que o show tenha dado muito prejuízo, o artista seja também um dos investidores do show, aí fica um pouco tenso. Não, eu entendo, mas quando eu digo desse ritual pré-palco... Pré-palco, geralmente todos eles têm. É um ritual, eu acredito que é o ritual que permite que você deixe o problema fora. Tem uma tranquilidade. Todos sempre pedem os seus minutos. Sim. Todos têm seu anjo da guarda. Todos têm seu anjo da guarda. Porque eu acredito que, se alguns se apegam numa oração, outros devem se apegar num momento sozinho. No seu momento sozinho, se apega na oração. Geralmente o católico tem o seu altar, o gospel tem o seu ritual, o secular também tem, por mais que ele seja do mundo secular, mas todos são crentes de alguma religião, e todos eles têm o seu ritual antes dele entrar no palco, isso é normal, e tem o seu anjo da guarda. E assim você deixa o seu problema na escada. Deixa o seu problema na escada. Tem um pouco da conscientização de vamos focar... Tem. Todos eles, principalmente quando a pessoa está muito bem no mercado, eles são muito profissional. Horário de passagem de som, horário do show, são muito... Não tem um profissional, acho que não cumpra isso. O Haldrin também trabalhou com o Fábio de Mello, não é isso? Já, foram 9 anos. Tem uma foto aqui. 9 anos, é isso? Aqui em Maceió, essa foto, né? Isso aí foi um show de piano e voz. A gente percorreu vários lugares do Nordeste com esse piano e voz. E acho que foi no Teatro Gustavo Leite, aqui no Centro de Convenções. Acho que tem 2 anos esse aí. Pode-se dizer que tanto para o artista como para o produtor, uma das maiores qualidades ou características necessárias para se trabalhar no meio é disciplina? Disciplina, com certeza. Disciplina e foco, né? Foco, você tem que ser focado no que você vai fazer. Você vai fazer um CD por fazer, aí você tem que fazer a primeira pergunta, o vizinho vai comprar? Então você tem que fazer uma coisa muito boa, bem preparada musicalmente. E ainda digo mais, a Alagoas ela tem uma característica musical absurda, né? A Alagoas saiu daqui grandes artistas, grandes músicos estão tocando pelo Brasil. Então você tem que ter um foco, fazer um trabalho bem direcionado para aquilo que você quer. E eu até perguntei outro dia, uma grande artista que já se apresentou em vários lugares, falei, cara,
você acha que sua música é vendável? Eu estava dividindo o quarto comigo numa feira de música. Certo. Aí ele falou, cara, mas minha música não é... Eu não botei... Cara, mas, sinceramente, quando você fizer uma música comercial e você entrar na rádio, você vai ter você vai despontar. E você pode gravar o que você quiser. Aí ele, não, mas eu não acho isso. Então, cara, me desculpa, você vai passar um tempão até ser reconhecido. Eu acho que você tem que fazer uma coisa comercial, porque hoje tudo é comercial. Tudo é comercial. Você faz até uma músicazinha no voz e violão, bota o seu celular, faz, e a música estoura. Vê um grande artista, pega a música e grava. Aconteceu recentemente, inclusive até com um artista com quem eu trabalhei, ele gravou uma música de uma intérprete. Eu não sei o nome, mas ele gravou e estourou no Brasil a música. Mas fez uma música comercial. A música, ela tá na sua alma, tá no seu coração. Ela entra aqui... O artista, ele faz a música pro povo? Pro público? Não, uns fazem pro povo, outros fazem pela aquele momento que ele recebe e a inspiração que ele tem. É a mesma coisa do poeta, quando eu te entrego uma carta e leio o poema para alguém, o poema é meu, mas eu não escrevi o poema. Eu fiz o poema, mas alguém falou por mim para uma pessoa. Então é a mesma coisa da música. Comercial hoje, muitos compõem certo. por compor, porque precisa preencher o álbum. O que é que você acha disso? Olha, eu sou da sugestão seguinte, que compor para preencher o álbum, a música não vai tocar, vai só preencher o álbum. O cara vai passar, vai pegar lá Mas tem muito isso, não tem? Tem demais. E aí hoje também eu percebo, até pelo trabalho do Cachorrão, que muitos grupos do Brasil todo começam a mandar música para todo mundo. E eles têm os seus intérpretes, têm suas associações, no caso dos direitos autorais, né? E eles mandam. Recentemente eu gravei com o Diogo Cachorrão uma música de uma menina de Goiânia. Nós pagamos o direito, ela mandou pra gente, pagamos o direito de usar a música. Então, tem um grupo que agora no Brasil está percorrendo principalmente pela rede social, pelos WhatsApps, que qualquer cantor recebe música de qualquer lugar. Então, quando você grava, você dá os direitos autorais àquela pessoa, senão você compra a música. Então, está acontecendo muito isso. Vem muitas músicas e muitas músicas boas. Brotou tanta gente, tantas composições, tantos compositores, que antes, como é que você chegaria a 20 anos atrás? Vamos botar 20 anos. Estamos em 2018, vamos botar em 90. Como é que você chegaria no WhatsApp? Você não chegaria assim, uma tecnologia nova, teoricamente. Então, quando você passa, olha, estou te mandando 10 músicas, é muito rápida a conexão. Antigamente você não tinha essa conexão tão rápida. Sim. Inclusive de contrato para fazer show, né? Você não tinha um representante na cidade que já marcava o show, já fazia o telefonema, você não tinha. Depois veio o fax, depois veio a internet, para ter essa comunicação mais rápida. Então, hoje, quando você faz uma música, se você quiser, você espalha ela em menos de 1 hora para o Brasil todo. Eu imagino. Então, as composições compõem um CD. Eu não concordo muito. Eu concordo de fazer sempre um material muito bom. Haldrin Guzmão, produtor de eventos, eu quero já lhe fazer o convite para retornar aqui em breve. Vamos quero agradecer sempre. muito. Muito obrigado por tudo. Certo? A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco.
Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo o professor José Menezes. Professor, estamos num momento de eleição em que se discute a economia, mas parece que por mais que isso seja uma pauta diária, pouca gente consegue compreender o papel do Estado e como ele se relaciona com a sua economia. Um dos pontos, a dívida pública. O que é que não é discutido a contento sobre a dívida pública? Eu diria que este é o tema mais importante de todos, porque quando você pega a execução orçamentária do ano passado, da União, você vai constatar que 43% do orçamento foi para essa finalidade. Então, realmente, esse é o tema mais indevidamente discutido. Por quê? A Constituição brasileira, de 88, ela estabelecia que deveria ter feito a auditoria de toda ela. E, infelizmente, nós já passamos por um momento de 2009 a 2010, que nós tivemos uma CPI, mas nós não tivemos auditoria. Então, quais são os problemas que nós temos? Bom, para entender o problema de 43% da dívida brasileira do orçamento da União, nós precisamos saber que parte dessa dívida da União é dívida dos estados. Certo. E então, começa a aí. É uma dívida federal, mas é uma dívida, parte dela é dívida dos estados que foi federalizado. Certo. Como é que se deu esse processo? Em 1997, vários estados tiveram colapso fiscal. E aqui, em particular, nós tivemos a queda do Silvio Agir, quando nós tivemos aqui um momento em que os servidores públicos ficaram 9 meses sem receber salário. E, bom, aquele episódio que nós já conhecemos. Mas isso aconteceu também em vários outros estados. E a consequência disso foi justamente a proposta de renegociar essa dívida por 30 anos. Então, a dívida pública dos estados foi transformada em dívida federal e a União exigiu desses estados que, no caso de Alagoas, pagasse 7,5% mais o IGPDI, que era uma taxa bastante alta, e dentro dela tem uma coisa chamada anatorcismo, que é juros sobre juros. Então, para entender o momento atual, nós temos que entender exatamente a trajetória dessa dívida estadual, que foi federalizada, e agora nós tivemos mais recentemente, já em 2014 e 2015, nós tivemos uma nova renegociação. E essa nova renegociação, ela está rolando por mais 20 anos e o que nos resta exatamente agora é procurar entender
Por que o Estado pagou tanto? Alagoas, como eu já falei aqui anteriormente, Alagoas tomou emprestado em 98 2,3 bilhões, pagou 7,3 e deve em torno de 9 bilhões. Então, este eu diria uma coisa muito importante, ou seja, como que nasce a dívida dos estados? Como que nasce a dívida brasileira da forma geral? Bom, eu estou agora concluindo uma pesquisa lá em Santana com meus alunos de economia e de contábeis, e nós tivemos exatamente a intenção de investigar como que a dívida dos estados se multiplica até chegar a 97. E aí eu tenho aqui já, aliás, como é que nós fizemos isso? Nós pegamos uma planilha gigante do Senado Federal e nessa planilha que registra todos os empréstimos externos, nós separamos por estado o tipo de emprestador, se era do Banco Mundial, se era do FMI ou se era de entidades vindas do setor privado ou tal. Procuramos saber qual era a taxa de juros. Então, o que nós fizemos? Deflacionamos para fazer com que o valor do dólar daquela época fosse atualizado e, a partir daí, nós começamos a investigar coisas bastante curiosas. E eu tenho, por exemplo, aqui, o de Alagoas, o estado de Alagoas, tomou 5 empréstimos que não são identificados. O da Bahia tomou 12 empréstimos não identificados. O de Mato Grosso, 9 empréstimos não identificados. O do Pará, 5 empréstimos. O do Rio de Janeiro, 16 empréstimos não identificados. Rio Grande do Norte, 5. E Rio Grande do Sul, 15 empréstimos não identificados. Aqui eu não tenho todos. Quando você diz não identificado, significa o quê? Olha, como pesquisador, a primeira coisa que veio... Porque, veja bem, se essa planilha foi gerada pelo Senado, a partir das resoluções aprovadas no Senado Federal e acompanhada pelo Banco Central, o mais normal de quem faz o empréstimo é ter o nome do emprestador. E nós tínhamos aqui vários, mas a maioria não tinha o nome do emprestador. Então, essa foi a primeira pergunta que eu fiz também. Como é possível um empréstimo externo ocorrer onde não se sabe quem é o emprestador? O Estado deve a quem? Ele paga a quem, se ele quiser pagar? Exemplo, o Alagoas acabou de ter, vamos dizer, qual é o tamanho da dívida de Alagoas, professor? Nesse momento agora que acabou de ser feita a renegociação, eu acabei de pegar um quadro, eu tenho um quadro geral de tudo isso, mas eu ainda não tenho, parece que o valor teve uma diminuição, parece que está em 7 ou 8 bilhões, mas bilhões, mas não tenho certeza. Mas então, qual é a questão? É que esses empréstimos externos, depois eles foram transformados em empréstimos em dívida interna. E nesse processo aí, desapareceu muita coisa. Por quê? O que nos resta? Eu, por exemplo, identifiquei que um dos empréstimos, na época, era do Lloyd Banks. Mas, na verdade, eu não sei. Então, esse é o dilema que a nossa pesquisa está tentando levantar. Nós também procuramos saber quais eram os governadores da época, quais eram os partidos. Me permita lhe interromper, professor, para eu tentar deixar mais claro para o nosso telespectador. Se o cidadão Wendel for ao Banco do Brasil, para citar um dos bancos mais conhecidos, e pegar um empréstimo de 10 mil reais, não tenha dúvidas, no primeiro mês, com um dia de atraso, o banco liga, certo? E você já declarou alguma coisa, você declarou alguma propriedade para poder pegar o dinheiro emprestado? Sim, já declarou uma garantia para eles, e se o pagamento da primeira parcela for dia 30, no dia 1º ou no dia 31, dependendo do mês, o seu telefone vai tocar, perguntando por que não foi pago. Se o governo do estado pega um empréstimo, a quem ele paga? Quem liga para cobrar? Olha, eu vou tornar a sua pergunta mais além. Não foi só não ter o nome do emprestador. Nós também constatamos que também não tinha a taxa de juro, não tinha o tempo de carência. Então, não ter tudo isso significa que praticamente era um empréstimo totalmente ilegal. Porque, primeiro, não ter nome do emprestador é grave. Mas não saber qual é a taxa de juro, não saber qual é o prazo de carência, é muito mais grave ainda, porque você não sabe quando é que você vai pagar. Você não sabe quanto é que você vai pagar. Então, mas esse é um problema que não está apenas no empréstimo do estado de Alagoas. Esse é o fato que aconteceu em praticamente todos os estados. Aonde é que eu identifiquei que tem mais incidência desses empréstimos não identificados? No Norte e Nordeste. A grande parte dos empréstimos ou era do Banco Mundial,
ou das suas instâncias, ou então era dessa forma. Tá, agora deixa eu tentar. Em parte disso foi federalizado, certo? Foi transformar em dívida interna primeiro. Certo. Aí depois passou a ser dívida estadual e depois transformou-se em dívida federal. Novamente. Mas não só os para empréstimos. Explicar para qualquer telespectador que não tem uma familiaridade maior com a economia. Tornar em dívida interna, tornar essa dívida significa o quê? Que o Estado pagou esse emprestador? Significa que o Estado pagava esse emprestador lá fora. Certo. Depois, o governo, antes de começar, antes de começar o Plano Real, começou um processo de internacionalização de todas as dívidas externas. Então, você pagava lá fora, depois houve um processo no qual você passou a pagar aqui dentro. Então, era dívida pública externa e passou a ser dívida pública interna, estadual. Certo. Só que aconteceu, quando ocorreu o colapso em 97, aí o que aconteceu? Todos os estados passaram essa dívida para ser federal. Mas tem uma coisa que nós constatamos, infelizmente eu não posso mostrar aqui, nós pegamos o gráfico da taxa de juros nos Estados Unidos de 1930 até 2015. E o grande problema não foi só o fato de você ter uma taxa de juros, se você não saber quem era o nome do emprestador, de você não saber a taxa de juros, de você não saber... Era muito mais grave. É que parte dos empréstimos eram juros flutuantes. E o que aconteceu? Quando os Estados Unidos subiram a taxa de juros de 5 para 18, todos os tomadores, os estados que pegaram emprestado, eles tiveram que aumentar o volume maior para pagar essa dívida. E isso, de certa forma, ajudou ao colapso de 97. Não foi só isso, nós tivemos vários acordos que a população já sabe, nós tivemos também os problemas do Produban, porque, na verdade, grande parte da dívida não deriva só dos empréstimos externos, deriva também dos problemas vindo dos bancos que eram estaduais. No caso, Banerj, Produban, os principais bancos que as respectivas classes dominantes tinham tomado dinheiro emprestado, não pagaram. Aí o que o Estado fez? Tomou dinheiro emprestado do Tesouro Nacional para cobrir o rombo que foi feito por esses bancos. E aí o que aconteceu? O Estado ficou com a dívida. E no caso do Banerj e outros bancos, eles entregaram, privatizaram a parte boa e assumiram a parte ruim. Então nós tivemos também letras financeiras do Estado, nós tivemos vários outros problemas. E tivemos o acordo do Usineiro, que reduziu a receita, tivemos a Lei Candir, que reduziu a receita, tivemos vários elementos, a renúncia fiscal, ou seja, mas a questão mais importante é que o que nós pretendemos fazer com essa pesquisa? A nossa intenção é resgatar todos os elementos que antecedem a 97 para tentarmos ver de onde é que vieram os empréstimos e quais foram as suas finalidades. Aqui em Alagoas... Tá, mas deixa eu lhe interromper de novo. Me desculpe, mas é uma forma de tentar passar o máximo de clareza pessoal. Eu estou aqui com a lista que você nos forneceu e vamos dizer que no ano de 76, o governo de Valdo Suruagi, para um projeto rodoviário, tomou um empréstimo de, acredito que em dólar, de 33 milhões 677 milhões e 719 dólares. Não é isso? Sim. 33 milhões 677 mil 719 dólares. Sim. Quando ele pegou esse empréstimo que não tem declaração, eu vou especular. Não tem o nome do financiador. Né? Não tem o nome a quem emprestou. Exato. Primeiro isso daí, eu queria até reforçar, antes da gente voltar para esse assunto, o sistema, estamos na ditadura. Sim, exatamente. E a ditadura não presta essa conta a isso. Ninguém abre para falar. Por exemplo, os jornais dessa época, de 76, eles dizem o seguinte, olha, Estado toma empréstimo de 33 milhões. Olha, eu não sei porque, primeiro, eu morava em Mato Grosso, eu era bastante novo, mas eu sei que esses empréstimos, eles não eram feitos com nenhuma transparência. Na verdade, quando a Maria Lúcia Fatorelli, quando fez a auditoria do Equador, ela constatou, isso que eu estou falando aqui, se você for em qualquer país da América Latina, em qualquer país da África, vai acontecer a mesma coisa. Parte dos empréstimos, segundo o que ela havia constatado lá, não tinha. Para você ter uma ideia, teve a renegociação da dívida aqui de Alagoas, um termo aditivo de 97, que veio com o nome do Acre. Eu tenho isso, ou seja, eles pegavam, essas instituições, eles pegavam o formulário, traduzia para a língua e fazia. Então, esse é o detalhe, não havia nenhum tipo de controle. Então, novamente, o Estado pega, sem avisar, ou pelo menos sem grande transparência, um empréstimo de 33 milhões
em 76. 3 anos depois, o novo governador Guilherme Palmeira toma outro de 68. E nesses dois, que já são mais de 100 milhões, o Estado tem uma dívida de 100 milhões e ele pagou essa dívida, ele foi ao emprestador e fez, o dinheiro está aqui. O governo federal naquela época, não, eu estou pagando o emprestador e agora a dívida é minha. Essa resposta eu só teria se aqui nesses termos, nessa resolução, tivesse o tempo de carência e a taxa de juro. Porque como eu não sei o tempo de carência, então eu não sei quando é que vai ser pago. Mas o que aconteceu? O mais grave é que a maior parte dos empréstimos, especialmente para Alagoas, passa a acontecer a partir de 76. E é justamente quando a taxa de juros americano sobe. Então, esse dilema todo que você está colocando, eu e meus alunos, a gente ficava... Chegou um momento que a gente falava assim, mas como é que eu vou fazer uma análise se eu não tenho... Porque se eu tivesse a taxa de juros, tivesse tudo isso, eu faria um caminho. O seu grupo, a sua pesquisa, foi a Secretaria de Fazenda do Estado? Não, eu peguei a planilha... Não, esses dados todos... Porque é o seguinte, a dívida a partir de 97, eu tenho todos os documentos. Eu tenho. O que eu estou investigando aqui é a dívida antes de 97. É quando ela começa em 76. Na verdade, a pesquisa nossa começou desde 1948. Certo. Nós começamos a analisar todos os empréstimos. E uma coisa curiosa é que os empréstimos de 1948 até 64, o prazo de carência era de 15 anos, era de 20 anos, era de 40 anos. Então, o que significa? Você fazia um empréstimo e você tinha 10, 20, 30 anos para pagar. Então, o que significava? Isso não tinha um impacto imediato sobre a gestão fiscal. Mas, mais à frente, aonde eu pude identificar, aí o tempo de carência foi diminuindo. E aí você imagina lá, um 5, um 6. Por exemplo, o caso aqui dos dois empréstimos, os dois empréstimos feitos para a antiga Salgema. Na hora que a Salgema ia começar a gerar receita, foi na hora que ela foi privatizar. Ou seja, se a Salgema não fosse privatizada naquele momento e ela começasse a gerar receita, o Estado, como era o acionista principal dela, iria obter receita. Então, esse problema aconteceu porque grande parte desses empréstimos aqui foram feitos para funcionar as empresas estatais de energia, de telefonia. Só que aconteceu, mais à frente, em 97, essas empresas foram privatizadas. Então, elas deixaram de gerar receita. Então, a inquietação que você está tendo é a mesma que nós tivemos e nós falamos, a pesquisa tem que continuar. Não é porque está faltando determinadas cláusulas que a gente vai parar. Ao contrário, o que nós estamos procurando mostrar aqui é que é necessário a gente repensar todo o processo que se deu nesse intervalo de 62 até 2001. Nós não investigamos na nossa pesquisa aqui os empréstimos posterior a 2001. Há uma chance disso daqui haver corrupção? Olha, nós temos decisões já do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma súmula 121, porque não é só a taxa de juros, não é só isso aqui, é que aqui, a partir de 97, foi introduzido uma coisa chamada anatocismo, que é juros sobre juros. Ou seja, nós temos aqui infinitas ilegalidades, mas vou me retratar agora a esta. Então, o que significa? Se a súmula 121 do STF estabelece que não pode haver cobrança entre juros entre estatais, então, se fosse aplicado a súmula 121 da dívida a partir de 98, parte da dívida seria eliminada. Porque o problema aqui não foram só as ilegalidades anteriores. Depois de 98, aí nós tivemos várias. Uma delas, pegaram o dinheiro, a dívida do Produban e transformaram em dívida pública. A outra coisa, que eu sempre coloco, se o Estado brasileiro, através do BNDES, empresta a um agente privado a 6% ao ano, por que esse mesmo Estado empresta a um ente federativo a 7,5%, que a Alagoas era a taxa mais alta, mais o IGPDI, que podia dar 20%, 30%. Então, esse é outro problema. E somando a isso, mais o anatocismo, então nós criamos um mecanismo em que a União ela passou a extorquir as unidades federativas. Mas ela não fez um tratamento isonômico. Por quê? Aqui há uma discriminação entre o ente público e o ente privado. Ou seja, o BNDES empresta a um grande empresário a 6, 7, e ele empresta, e o próprio o governo empresta à unidade federativa, às vezes 25, às vezes mais. Porque nós tivemos um momento em que a taxa de juros chegou a 45, a Selic chegou a 45. Então, a grande questão que está aí é justamente que é um acumulado de ilegalidades. Agora,
qual é a questão fundamental que eu acho? É que nós precisamos, nessa hora, perguntar se não deveria ter cumprido a Constituição de 88, porque a Constituição diz toda a dívida deveria ser auditada. A nossa luta é justamente para que possamos criar em cada estado um movimento que cobre dos parlamentares a criação do processo de auditoria, porque ela vai resolver tudo. A gente vai falar sobre essa auditoria também no próximo bloco. Eu estou aqui com o professor José Menezes, a gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola do tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor José Menezes. Professor, parte dessa discussão que a gente tem, somente no momento eleitoral como o de hoje, quando se um presidenciável diz que vai mexer na dívida pública, que vai negociar, auditar, rever, há um setor da economia que entra em pânico e diz, mas olha, temos um número grande de brasileiros que pagam, investiram no Tesouro Direto, que investiram na dívida pública nesse sentido. Explica para o nosso telespectador quem é esse brasileiro e em que eles investiram. Bom, a primeira coisa, vamos ver o que acontece na Bolsa de Valores. Toda vez que um candidato identificado com o mercado, quando eu falo mercado, eu falo dos banqueiros. Tá. Porque a questão é a seguinte, essa dívida pública, quem é que compra ela? Os principais compradores da dívida pública são os bancos, os grandes bancos. Então, o que significa? Os grandes bancos, eles compram o título da dívida pública, eles vendem previdência privada, eles vendem saúde privada, eles estão agora vendendo também educação privada. Então, quando você tem essa dita preocupação do mercado, eles estão preocupados com o lucro dos banqueiros. Mas os banqueiros estão ganhando talvez 30% ainda a cada ano, mesmo com a economia zerada. Ou seja, o problema aqui é o seguinte, se você tivesse uma auditoria feita, como foi feita no Equador, e lá se constatou que 70% da dívida era ilegal, e nenhum emprestador fez nenhum questionamento jurídico. O que eles fizeram? Eles disseram, então é o seguinte, nós vamos pagar a dívida que é legal. Pagaram a dívida que era legal, 30%, e depois disseram o seguinte, agora a dívida que não era ilegal, aí que é ilegal, reconhecida pelo próprio Congresso, nós não vamos pagar. Mas o equatoriano simples, o cidadão, foi prejudicado com essa medida? Não, o que aconteceu lá foi o seguinte, primeiro que a população do Equador, ela tinha uma mobilização muito grande, mas o que aconteceu? O dinheiro que era pago para a dívida pública, que era ilegal, ele todo se converteu em investimento em saúde, educação, em segurança, ou seja, o que você gasta com o juro da dívida é dinheiro que você deixa de aplicar na saúde, na educação. Então a população do Equador, ao contrário, ela gostou muito. Por quê? Foi aberto concurso para professor, foi aberto concurso para policial, foi aberto concurso para tudo. Eu imagino que não tenho dúvida disso. A minha dúvida é a seguinte, vamos dizer que o Zé Menezes resolveu em algum momento comprar o título da dívida pública brasileira, o Tesouro Direto, alguma coisa nesse sentido.
uma renegociação, um reconhecimento de que essa dívida não é justa, traz prejuízo para esse investidor? Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu não posso dizer, eu preciso saber qual é o valor exato, eu tenho uma estimativa. Mas a questão é o seguinte, primeiro, quem é que comprou? O Tesouro Direto é muito pouco. Se você for ver mesmo, o Tesouro Direto talvez seja 1 ou 2% da dívida. A maioria esmagadora está justamente com os bancos. Mas aí que está. Esse poupador, pequeno poupador, sim, ele está tendo que pagar, talvez, ele está pagando saúde privada, ele está pagando previdência privada, ele está pagando educação privada, ele está gastando, dependendo da família, ele pode estar gastando 4 ou 5 mil reais. Sim. Então, o dinheiro pouco que ele está ganhando como rendimento do título da dívida, ele está perdendo muito mais, porque se ele não tivesse que pagar saúde privada, vamos imaginar uma situação normal de uma família, normalmente teria 2 filhos, ela pagaria uma escola barata, talvez, R$1.000, mais a saúde, 2.000, ele estaria pagando R$3.000, uma família de um casal e 2 filhos. Ele estaria pagando R$2.000 a R$3.000 para o serviço privado. E o que significa isso? Significa que o Estado não está oferecendo a ele o que ele precisa, mas está pagando a ele de forma bem minoritária, porque é muito pouco a quantidade de pessoas que aplicam nisso aí, em relação aos banqueiros. Ou seja, o prejuízo dele é o contrário. Se eu, por exemplo, o que eu pago de plano de saúde, porque quanto mais velho você está ficando, o que eu pago de plano de saúde, se eu tivesse previdência, se tivesse saúde pública para todos, eu deixaria, meu poder de compra aumentaria. Na verdade, o que nós teríamos? Se o Estado deixasse de constatado que é ilegal e passasse a investir maciçamente em saúde, educação, segurança e tudo, ele não precisaria de gastar dinheiro com isso. Então, ele ganha muito mais tendo serviço do Estado de qualidade do que essa questão da aplicação. Porque é muito pequeno. Se você analisar quem são os compradores da dívida pública, você vai saber. São os fundos de pensão e são os bancos. Os bancos estão ganhando 30% ao ano. Então, a questão toda é essa. O trabalhador ganha muito mais se ele tiver acesso à saúde, segurança pública, porque não é só isso. Você vai ter que abrir concurso para policial, você vai ter que abrir concurso para auditor da Receita, que nós precisamos. Eu estou fazendo um movimento com meus alunos agora, que estão em economia, de contábeis, para que eles lutem, para que haja abertura de concurso público. Essa nova geração está se formando e ela corre o risco de não ser contratada, ela corre o risco de ficar terceirizada, ela corre risco. Então, esse é o nosso grande risco. É o risco de termos uma geração em que os auditores que estão se aposentando precisam ser repostos, os policiais precisam ser repostos, os seus salários precisam ser ajustados. Ou seja, pagar a dívida pública dessa forma significa não ter dinheiro para pagar ao policial, ao professor, ao servidor público da forma geral. Então, eu acho que o que precisamos é justamente esclarecer que o papel do Estado deve ser, primeiro, assegurar aquilo que está na Constituição. Nós estamos fazendo a visita às escolas agora e nós estamos pegando os principais artigos que asseguram direitos. E o que significa? Para pagar a dívida significa... Você está na Constituição, o artigo 3º, sem que esse artigo esteja representado no orçamento da União, na sua execução, são letras mortas. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma situação em que os direitos nossos que estão na Constituição Estadual, Federal, eles estão sem vida. Vida por quê? Porque 43% é para pagar a dívida pública e na hora H, o que você faz? Você não tem, alega que não tem dinheiro para pagar saúde, não tem para pagar educação. Aqui em Alagoas, 90% da população só depende do SUS. Mas é engano achar que você só precisa, que tem plano de saúde e resolve. Não resolve. Nós temos vários exemplos. O Tiririca, por exemplo, tinha acabado de votar a favor da emenda constitucional 95, que cortou o gasto por 20 anos, e ele foi fazer um show no interior do Ceará e precisou de atendimento, e quem atendeu ele foi o SUS. Ou seja, o SUS é aquele que nos atende em qualquer canto. Então, esta é a questão que é muito importante. Nós não podemos mais permitir que o SUS seja ameaçado, porque hoje a grande parte das propostas que estão aí estão claramente querendo o quê? Privatizar a Previdência e privatizar mais ainda a saúde. E o que nós estamos dizendo é o seguinte... E acabar com a universalidade. E acabar com a universalidade. Agora, imagina, 7 milhões de pessoas perderam plano de saúde, 5 milhões voltaram a andar de ônibus, 13 milhões estão desempregados. Agora, imagina uma família de desempregado que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à educação. Não, nós precisamos. Eu hoje sou professor da UFAL porque eu tive acesso a uma escola pública boa, a antiga escola técnica, às universidades estaduais que eu estudei,
isto muda a vida das pessoas. Serviço público de qualidade é a garantia que eu posso viajar para qualquer canto e lá eu vou ser bem atendido. Porque hoje quem tem plano de saúde só é atendido na sua cidade, é um raio de 50 quilômetros. Então, eu acho que a questão mais importante aqui é isso, primeira coisa, nós temos que tomar conhecimento. Tomando conhecimento, aí nós temos que consultar a população. Eu posso indicar um caminho, mas na verdade é a população que vai dizer, eu quero saúde, eu quero educação, ou eu quero que se pague a dívida sem nenhuma auditoria ou qualquer coisa. Então, eu acho que a tarefa da universidade pública é exatamente essa, de procurar esclarecer, porque nós estamos correndo o risco de todos os nossos direitos serem eliminados. Quando a gente passa sobre, novamente voltando ao período eleitoral, parte da discussão, principalmente com um candidato que defende ostensivamente a ditadura militar em primeiro colocado, ele afirma com certa frequência que a economia durante a ditadura foi uma maravilha. Isso aconteceu diante desses fatos? Eu estou fazendo agora outro estudo, eu estou pegando o balanço de pagamento do Brasil de 1947 até agora. Mas não só isso, eu estou estudando também o produto interno bruto, nesta fase histórica. E eu posso te assegurar, se durante os períodos da ditadura nós tivemos um crescimento médio de 10%, durante a fase JK e a fase anterior, nós tivemos crescimento com mais regularidade na faixa de 7%. Mas foi justamente as condições desse tipo de crescimento, porque grande parte desses empréstimos aqui resultaram naquilo. Ou seja, foram esses empréstimos, sem saber o nome do emprestador, sem saber a taxa de juro, sem saber a maior parte das coisas, que possibilitou um tipo de aplicação. E não só isso, parte daquelas obras foram feitas com dinheiro da Previdência Social. Nós temos como provar que parte das obras, dos grandes projetos, resulta exatamente do uso do dinheiro da Previdência Social, que foi, eu nem chamaria, não sei se seria pedalada fiscal, eu não sei qual o nome dá, porque todos os recursos da Previdência foram usados para essas grandes obras. Isso seria um dos motivos para o rombo da Previdência? Na verdade, nós tivemos a CPI da Previdência agora, e a CPI mostrou que não há rombo. Na verdade, há uma intenção de dizer que há um rombo. Por que na verdade, o que se tem? Por que as ações, por que as bolsas de valores sobem toda vez que um candidato é identificado com a privatização de todos os direitos, inclusive a Previdência, sobe na pesquisa? Por quê? Porque 51% das empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores são ligadas aos bancos. Significa privatizar a saúde mais ainda, significa que eles vão vender mais planos de saúde. Privatizar ainda mais a Previdência significa privatizar. E está bem claro isso. Eu acabei de fazer um levantamento dos programas. Alguns candidatos estão dizendo que não é que vai privatizar a Previdência. Eles estão dizendo assim, vou instituir o sistema de capitalização. Ou seja, a população fala, poxa, que legal o sistema de capitalização. Esse é o modelo chileno. É o modelo chileno. A privatização da Previdência começou no Chile. E o Chile hoje tem uma crise completa. O número de suicídios no Chile é gigantesco, porque quem está ganhando o máximo de aposentadoria está ganhando um terço, às vezes, do salário mínimo. Então, o que estão nos oferecendo aqui é o quê? É privatizar a Previdência. Mas o que é privatizar a Previdência? É a crise dos fundos de pensão. Os fundos de pensão perderam agora 72 bilhões de reais. 72 bilhões. Só na Petrobras foram 24. Só os trabalhadores do Correio estão tendo que pagar 27% do seu salário para recompor o que eles tinham anteriormente. Então, o que eles estão nos oferecendo aqui é saúde privada, que está em crise, e previdência privada, que está em mais crise ainda. Então, o que nós temos que dizer? Olha, nós temos que primeiro investigar. A nossa tarefa aqui é, primeiro, o princípio da auditoria cidadã. O que nós fazemos? Nós vamos lá, pegamos o documento original, com o carimbo oficial. E a partir daí nós começamos a analisar. Pra você ter uma ideia, ontem eu estava checando novamente. Isso aqui, eu já chequei tantas vezes, e ontem, lá em Santana, nós reunimos e vamos checar, e nós descobrimos que estava faltando um empréstimo. Poxa vida, a gente não pode, em hipótese alguma, cometer nenhuma gafe. Por quê? A nossa tarefa aqui, como universidade pública, é mostrar aquilo que está nos documentos oficiais. É disso que a população precisa. Informação de verdade. Muito obrigado, professor, pelas explicações e informações passadas. Obrigado mais uma vez pelo espaço. A gente agradece também a você pela oportunidade, espera um novo momento. Até mais.